estamos de volta para falar de algo que você está vendo nesse momento, que é a comunicação. Você se comunicar com as pessoas não é simplesmente você trabalhar como a gente falando o tempo inteiro, ou você ser um palestrante, um coach, que hoje é uma das profissões que tem se desenvolvido muito. Saber se comunicar significa te inserir na sociedade para que você possa conviver bem com as pessoas. Porque quando a gente fala falta de comunicação, não é só isso quando você não fala, é a maneira como você fala para ser entendido. E a Ju está aqui hoje para falar com a gente sobre isso. Ela escreveu esse livro, que é A Comunicação que Transforma. E o que é importante você entender? Que a comunicação que transforma é justamente isso. É você fazer com que o teu dia a dia seja mais acessível às pessoas, né, Juliana? Boa tarde. Que bom que você está aqui com a gente, Juliana. Bom estar aqui também. Uma alegria ter você aqui com a gente. Esse aqui é o livro que eu estava mostrando para você. O que você acha que mais transforma a comunicação adequada, Ju? Eu acho que você falou uma coisa que é super importante, que é o falar, que muitas vezes a gente não fala, né? Mas também entender que a comunicação, aquilo que a gente vê comunicação é só o topo do iceberg. Na verdade, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de inteligência emocional. Então, existe todo um fluxo, né? E é isso que a gente fala nesse livro. Existe um fluxo entre aquilo que eu penso e o que eu comunico, e aquilo que você ouve e aquilo que você escuta. Então, o que você entende. Exatamente. Então, todo esse fluxo, cada uma dessas coisas são diferentes. Por exemplo, eu tenho que ter clareza daquilo que eu penso e que eu sinto muitas vezes para conseguir passar uma comunicação clara. Então, por exemplo, você que se comunica aí com milhões de pessoas, você tem que ter muita clareza daquilo que você quer transmitir. E aí, então, você vem e passa para as pessoas. Só que também tem o lado do outro, então entender o público com quem você fala, como que essas pessoas vão receber aquilo que você está falando, qual que é o tipo de pessoa, tudo isso faz parte da comunicação. E hoje existe um problema que é, a nossa comunicação, ela não é só, ela não está mais restrita à interação, ela não está mais restrita mesmo a esses veículos de mídia que a gente está acostumado, mas ela é aberta para todo mundo. Todo mundo está se expondo o tempo inteiro, todo mundo está falando nas redes sociais, e etc. a maioria, quando a gente fala em comunicação, na maioria dos casos, nós estamos falando, por exemplo, da fala, ou essa comunicação hoje, as pessoas falam bem menos e escrevem muito mais, também, por conta de WhatsApp e tudo. É. Isso acaba fazendo com que haja mais ruídos ainda na comunicação? Porque você se expressar falando é uma coisa, você escrevendo é outra, pode ser completamente diferente a maneira, aquela história, acho que foi Cecília Meirelles que falou, o que se diz e o que se entende, né? Ou foi Drummond, que tem um Mas poema o fato que fala é que é verdade. disso, que é o que se diz e o que se entende, que pode ser completamente diferente. Exatamente. Você acha que esse ruído, que o WhatsApp, que as escritas acabam sendo um ruído para a comunicação? Sim, na verdade a comunicação, ela existe a verbal e a não verbal, né? E existe a verbal falada e a verbal escrita, como você está falando. Então ela vai muito além daquilo, inclusive, que a gente escreve. Então, por exemplo, a foto que você posta, a sua linguagem corporal enquanto você está interagindo com alguma pessoa, tudo isso traz impressões e pode trazer ruído. Por isso que às vezes você está falando alguma coisa para alguém, mas a pessoa, na verdade, eu acho que ela está querendo dizer outra coisa. Por quê? Porque ela está lendo a tua linguagem corporal, ela está lendo o teu olhar, ela está lendo a forma com que você está se comportando. E aí entra numa porção de coisas neurocientíficas que, inclusive, baseiam muito desse livro. Mas o fato é que é isso. A comunicação é algo muito complexo, muito, muito, muito complexo. E para você ter uma comunicação que transforma, acima de tudo, você precisa se conhecer, precisa conhecer o que você quer comunicar, precisa conhecer o outro e saber fazer isso de uma forma hábil. E aí o que é legal desse livro é que ele não vem só com um monte de teoria, ele vem também com exercícios. Então é uma chance da pessoa parar, entender um pouco de teoria e fazer uma autoanálise. Porque todo tipo de habilidade não se desenvolve só com conhecimento. Mas eu tenho medo, por exemplo, quando você fala da pessoa saber o que o outro, da maneira como você quer que o outro te entenda. Eu não vou restringir o meu público se eu falar de uma forma... Eu não tenho que ter uma linguagem que seja mais universal, independente do tipo de trabalho que eu tenha. Porque eu fico com medo assim, eu vou falar de determinada forma porque aquele público quer isso. Mas e os outros públicos? Talvez não seja o que o outro quer, mas é o que o outro entende. Você tem toda razão. E, por exemplo, você, de novo, que é alguém que fala com um público muito diversificado, você tem que ter a linguagem mais acessível e mais diversificada possível.
Mas muitas vezes, por exemplo, se eu estou falando com um público mais técnico, eu posso usar uma linguagem técnica, inclusive para criar uma conexão com ele. Se eu estou lidando com um público que de repente é menos técnico, eu vou precisar falar uma linguagem mais coloquial, até para poder ter essa conexão com as pessoas. Por isso que é essa coisa, a comunicação, ela vai muito além daquilo, da letra, sabe? Do verbo, Entendi. da palavra. Ela é tudo isso aqui. E o que é que você colocou aqui, que eu não vou ler, porque é uma parte do capítulo, mas você escreveu sorria e seja leve. O que é? É simpatia? Sim, na verdade existem algumas dicas aí que a gente dá no final do livro, que são dicas pontuais e que ajudam muito. O nosso cérebro está o tempo inteiro lendo as relações sociais como possíveis ameaças ou recompensas. Quando a gente lê uma possível relação como ameaça, nosso cérebro automaticamente se fecha e o movimento se defende. Ele entra no movimento de bater ou correr. Então, ou eu sou agressivo, ou eu me retraio. Quando eu vejo como uma possível recompensa, eu quero me aproximar. Quero me aproximar da pessoa, quero me aproximar daquela relação. Um sorriso, a leveza, ela mostra para o cérebro do outro que isso aqui não representa uma ameaça. Pelo contrário, pode representar uma recompensa. Então, eu me abro mais para receber daquela pessoa, muitas vezes por causa do simples sorriso dela. Por isso que a gente gosta tanto quando alguém chega simpático, exatamente quando a gente chega. Isso é super importante. Ô Ju, a timidez pode ser um ruído também na comunicação adequada? Acho que sim, é uma ótima pergunta, porque a pessoa às vezes não vai conseguir expressar, às vezes ela não vai conseguir nem se entender, nem conseguir expressar aquilo que ela entende. Mas o que é legal é que dá para, com esse tipo de informação, a pessoa se entender melhor e entender, talvez, dicas que possam fazer com que ela passe por cima dessa timidez. Então, é uma excelente pergunta. E agora, a pessoa que tem o hábito mais de se comunicar através de escrita, como o WhatsApp mesmo, como eu falei, Sim. e tantos outros mecanismos que hoje estão à disposição, ela também tem que aprender a linguagem correta para alcançar e para ser entendida sem toda a expressão facial, sem tom de voz. Aliás, porque tem tudo a ver com tom de voz também, né? Você tá bravo, se você tá mais calmo, você vai, não é verdade? Totalmente. E no WhatsApp não, né? Você não sabe. Tem uma dica aí que a gente dá, que são os tais dos emojis, né? Por que emoji fez tanto sucesso? Emoji é vida, né, menina? Emoji. E aquele negocinho agora que tem umas carinhas com todas as frases agora? Exatamente. É um emoji maior, né? Que parece foto de gente. É muito legal aquilo. Porque você sabe que existe... existe um cientista que se chama Paul Ekman, que ele tá vivo até hoje, que ele fez um estudo, ele começou fazendo um estudo com tribos. E ele descobriu, e depois ele desenvolveu aí toda uma obra em cima disso, que tem... As nossas emoções primárias, elas são universais. Inclusive, uma tribo que nunca teve contato com alguém como nós vai ter o mesmo tipo de expressão para emoções como alegria, tristeza, nojo, raiva, essas emoções mais básicas. Por isso que os emojis são tão importantes, porque apesar de na letra fria eu não conseguir passar a minha emoção, quando eu mando uma carinha com sorrindo, isso é universal. É verdade. Então, o seu cérebro vai falar, ok, não é ameaça. E é por isso que quando você manda a carinha errada, você pede desculpa na hora, né? Não é verdade? A pessoa pede desculpa na hora. Clica várias vezes e sai chorando, né? Caramba, tá errado essa carinha. Não é essa carinha que eu queria passar. É isso. Agora, existe uma maneira de fazer com que as gerações que estão chegando agora, crianças e adolescentes, tenham essa facilidade maior de se comunicar? Porque o que a gente percebe também é que até por conta dessa coisa de só falar de maneira online, eles perdem um pouco esse dom da comunicação, né, da fala, e tem até dificuldade de falar algumas palavras mesmo, né? Você tem razão. E ontem mesmo eu estava vendo, você vê que tem gente que escreve muito errado e não percebe que está errado, né? Porque repete, você faz errado uma vez, você apaga e pronto. Agora, você não apaga e repete, é porque você não percebeu. E a gente vê isso muito nos jovens hoje, né? Totalmente. É uma falta de cuidado com a forma absoluta. E você tem toda a razão. E sabe o que eu acho pior? É que eu acho que em algum momento, ou a gente vai encontrar uma realidade muito diferente que a gente vai precisar se adaptar, ou eles vão precisar aprender o beabá. E isso que é pior, eles vão aprender tarde. Eu vivo falando isso, eu tenho um filho de 15 anos, é a hora que ele vira essa entrevista... Então você sabe, na verdade, a hora que ele vira essa entrevista, ele vai ficar bravo porque eu uso ele de exemplo para tudo, né? Mas ele, por exemplo, eu vou conversar com ele, ele não olha para mim, ele tá olhando, né, pro eletrônico ali. E os que mandam recado? Você tá na sala ou tá no quarto e manda recado? Isso ainda não acontece. Já aconteceu. Eu não tenho filhos, mas já conheço pessoas que era assim, o filho pergunta se a janta tá pronta, tá no quarto e a janta é na sala. Entendeu? Fala, caramba, por que não vem aqui? Pois é, ou a gente vai ter que revisitar toda essa coisa da comunicação, ou eles vão ter que correr atrás do prejuízo. É porque, na verdade, o prejuízo maior é para eles que não sabem se comunicar, né? Pois é. Então teria que ser uma...
quase que uma volta ao passado, porque está virando já passado, né? E no que você acha que a comunicação adequada pode transformar? Eu acho que transforma relações, acima de tudo, transforma produtividade. Existe, inclusive, o livro começa com alguns dados bem sérios, assim, a respeito do impacto da má comunicação em diversos contextos. Olha e só. o mais hard, que a gente chama deles, é o impacto sobre retorno para investidores. Então, assim, a gente acha que é uma coisa, né, no mundo do desenvolvimento, a gente fala dos soft e dos hard skills, né, que são as habilidades. E a gente acha que a comunicação é algo extremamente soft, mas não é. Ela impacta em números. Então, quando você fala em comunicação transformacional, quantas vezes os bois na linha geram retrabalho, geram desistência das pessoas, às vezes você tem que resgatar alguém, resgatar alguma situação, enquanto que se você cuida antecipadamente da comunicação, você vai ganhar tempo, você vai ganhar produtividade, você vai ganhar relação, você vai ganhar estreitamento de aliança. Tudo isso é transformacional, né? Ô Ju, e você acha que a identidade da gente também faz com que nós tenhamos uma comunicação mais adequada? A pessoa que ela, lógico, tem os públicos certos para cada coisa, mas que ela procura ser autêntica. A maneira, isso é perceptível para quem está recebendo? Mesmo tipo assim, eu não concordo, mas ela está falando a verdade. Acho que sim, mas o que a gente aprende com a neurociência também é que a identidade vai sendo formada ao longo do tempo. Até a gente morrer, as nossas memórias e a formação dessas memórias é que formam a nossa identidade. Então, aquela síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, morri assim, você sempre assim e tal. Isso, na verdade, a neurociência... Emperra. E a neurociência mostra que isso não é real. Que aquilo que você nutrir na sua vida vai transformar a sua própria identidade. Por isso, se eu tenho uma comunicação hoje que talvez mostre onde eu estou na minha jornada, isso não significa que vai ser sempre assim. Eu posso transformar a minha comunicação e a minha identidade. Ou seja, a gente sempre pode melhorar. Ou piorar também, né? Óbvio. Dependendo, se não se esforçar para isso, né? Você acha que quem tem mais dificuldade na comunicação, homem ou mulher? Depende. Porque o fato de falar mais não significa que se comunica melhor, né, Ju? Não, inclusive é bem isso. Porque às vezes a mulher vai trazer, talvez, né? Não quero rotular nada. Mas é porque todo mundo fala, é lógico que se fala mais, a mulher fala não sei quantas palavras mais que o homem, mas isso não significa que está falando algo que está atingindo o público que quer, né, Ju? Tudo impacta, tudo vem do autoconhecimento. Porque a mulher, muitas vezes, ela pode ser, ou pessoas mais emocionais, vamos colocar assim, elas podem acabar tendo mais rompantes, elas podem acabar falando coisas que, na verdade, não são tão inteligíveis para o outro. Quer dizer, nesse movimento, a mulher, muitas vezes, estando sujeita às suas emoções e à falta de autoconhecimento, ela pode falar mais coisas do que ela precisa, ela pode falar muito mais palavras do que o outro tem capacidade de perceber. Agora, o homem, por outro lado, depende, né? Se ele é muito retraído, se ele é um cara pouco verbal, por vezes ele vai viver situação... Posso dar uma situação aqui executiva? Pode. Um cliente meu, super sênior, uma vez, ele estava falando de uma... O que é um super sênior? Um CFO, é o primeiro cara da área financeira da companhia dele. Tipo um bambambam. Tá. E aí ele estava me contando o seguinte, que ele estava preocupado com o braço direito dele na área, porque ele estava achando que o cidadão estava querendo sair dali. E aí ele falou assim, puxa vida, e eu quero trazer esse cara para ser o meu número 2. Aí eu falei para ele, e ele sabe disso? Ele falou, não. Ou seja, entendeu? Então, Ou então às vezes não fala, porque se eu falar ele vai ficar convencido, vai ficar pior. Pode ser, mas seja lá como for... se você não falar, a pessoa vai embora. Ele estava com medo de uma coisa que ele poderia gerenciar simplesmente falando algo, e foi o que aconteceu depois. E deu certo. Deu certo. O rapaz se envolveu, se motivou, entendeu que tinha uma jornada para ele ali dentro. Então é isso, não tem o certo ou errado, né? Tem você tentar equilibrar e tem o autoconhecimento e tem o que você quer. E tem também a questão, pelo que você está falando, do nosso achômetro, né? Você acha que a pessoa está entendendo a sua linguagem. Exatamente, perfeito. Isso está aqui também. Isso é uma coisa muito importante também, que é um baita de um ruído, né? Você fala assim, mas era tão óbvio. Acontece que é óbvio, mas para algumas pessoas não é. Perfeito. Aqui a gente fala um pouquinho também sobre a diferença do cérebro. Os nossos cérebros, apesar deles fisiologicamente serem parecidos, funcionalmente eles se tornam muito diferentes ao longo da vida. Então, assim, os mapas mentais, os registros que eu tenho na minha cabeça são diferentes dos seus. Isso faz com que a minha percepção das coisas seja diferente das suas, com que as minhas linhas de raciocínio sejam diferentes das suas. Então, assim, a gente não pode partir do pressuposto de que o outro entende como nós, vê como nós, pensa como nós. E isso é inteligência emocional na veia.
E isso é o que acaba com relacionamento, com trabalho, com tudo, né, Ju? Vale a pena você ler o livro. Ó, um pouquinho só que nós falamos para você, você já vê o que você vai encontrar. Vou mostrar o livro de novo, Comunicação que Transforma. A Juliana está lançando agora. E vale a pena você, na verdade, acaba sendo um livro de cabeceira, porque tem várias coisas super legais aqui, como ela falou dos exercícios, que você vai ver aqui para você conferir mesmo se você está falando certo, se você está falando demais, se você está falando de menos, e se você está escrevendo também de uma maneira que ninguém entende ou entende completamente diferente do que você quer. Vou deixar os contatos da Juliana para você. Lá no Instagram você tem mais informações, que é o r122.btransformer, está aí na tela para você saber mais um pouquinho do trabalho da Ju e também do livro. Ju, obrigada, Obrigada viu? Eu. Uma alegria Muito ter você obrigada, aqui com a gente. Ótimo. Obrigada Muito mesmo. bom.